Fala moçada, palavrão no ar hoje para falar sobre um épico da nossa poesia Árcade, ou neoclássica do século XVIII, O Uruguai, do Basílio da Gama. Comenta esse texto depois do bip e depois de você se inscrever no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito, e também, pensa só, né, ativar aqui o sininho para que você tenha todos os vídeos aí de primeira mão, vai ser avisado, beleza? Depois do bip eu volto. Tudo tranquilo, gente? É o seguinte, quando no século XVIII Basílio da Gama resolve escrever esse texto, esse épico chamado Uruguai, as coisas não estavam muito legais para o lado dele. Ele estava sendo perseguido, acusado de jesuitismo. No comando de Portugal tinha um homem muito forte, um nome muito forte, que é o Marquês de Pombal. Para entender esse épico, para entender essa estrutura, porquê desse texto, a gente tem que entender a história daquele momento, claro, aqui de forma breve. Os jesuítas estavam no Brasil, né, desde o século XVI. Inclusive, na Carta do Caminho, a gente tem aquele convite, né, no final quase do texto, ele fala assim, reis, tem alguma coisa importante para trazer para esse lugar, é a fé. Né, e a fé vai ser costurada, vai ser trabalhada através dos jesuítas. Tá? Então eles estão aqui desde o século XVI, Padre Antônio Vieira, um padre jesuíta, Anchieta, né, fundador de São Paulo também, um padre dessa pegada jesuíta. Acontece o seguinte, no século XVIII, o iluminismo francês, a filosofia iluminista, começa a brecar e começa a ter um choque com as ideias da fé, primeiro, né, e também das políticas jesuítas. No Brasil, um dos grandes problemas, né, é que os jesuítas, como estavam espalhados por todo o território brasileiro, eles iam polvilhando, eles iam diluindo o poder central na colônia e, né, em consequência disso, também o poder central do rei, lá de Portugal. Quando no século XVIII toda a estrutura, a grana, a economia brasileira está voltada para Minas Gerais, é de lá que a gente conhece, né, a poesia Árcade, os grandes nomes do arcadismo, a Maria de Dirceu, né, o grande texto e tal, a gente vai ver que o Marquês de Pombal está muito interessado também no ouro brasileiro. E esse ouro vai ser um ouro que vai transformar Lisboa. Lisboa que sofre um terremoto, um importante terremoto, que choca muita gente, que faz com que os iluministas, inclusive os filósofos iluministas, produzam textos interessantes, né, pensando no horror desse terremoto. Terremoto, inclusive, que aparece aqui no texto do Uruguai. Bom, para fechar essa primeira parte aqui, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que o Basílio da Gama, por ter estudado numa escola jesuíta, vai ser perseguido, portanto, pelo Marquês de Pombal. E para melhorar a situação dele, para ser liberto, ele vai escrever alguns poemas, entre, né, outros, e também esse grande, né, monumento da literatura Árcade brasileira, que é o Uruguai. E o que, então, você tem que entender esse contexto, né? Por quê? Porque essa obra é uma obra de louvação à política, à visão pombalina. Tá? É a primeira coisa que você entende nisso pela entrada do texto, pelo começo do texto, pela dedicatória, dedica a parente, a filha, ao próprio Marquês de Pombal, e ele vai puxando o saco de todo mundo. O Marquês de Pombal aparece dentro da obra como um grande homem, como um grande administrador público que fez grandes coisas. Perfeito? Então, essa é a primeira pegada, a primeira coisa que você tem que entender. 2. Aí vamos para o texto. O Uruguai vai falar de um tratado, tá? O Tratado de Madrid, que foi escrito e foi assinado em 1750 entre portugueses e espanhóis. E lá constava que os 7 povos das missões, o pessoal que é do Rio Grande do Sul conhece bem essa região, deveria ser tomado pelos portugueses em troca da colônia Sacramento, que estava lá, né, em terras hoje do Uruguai, que seria daí posse dos espanhóis. Então tem esse tratado também histórico, um fato também histórico.
E é através desse tratado que vai aparecer o nosso herói. Porque aqui a gente está falando de um épico, gente. Vamos lembrar, o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo. Então a gente está dentro de uma tradição clássica. Né? Clássico que vai retomar os gregos, os greco-latinos, né? 4 a.C., as epopeias do Homero, tal, onde começa toda essa história, que retorna para o cenário da Europa, né? Do Ocidente, através do século XVI, do Renascimento, e na literatura do nosso grande classicismo. E para a nossa literatura, tá? O português Camões é peça central nisso tudo. Ele é a grande referência. Né? Os Lusíadas é a obra de referência quando a gente fala em epopeias na nossa língua. Aqui, né, o Basílio da Gama se esmera, emula, olha para esse texto. Né? Então ele não vai repetir, ele não vai copiar, não vai fazer nada, mas ele vai usar como inspiração. Então o que a gente tem? Primeiro, é uma obra heróica, né? Vai ter lá as referências da mitologia e tudo mais. Tá? Qual a estruturação que a gente tem aqui de personagens? A gente vai ter, basicamente, né, e deixando assim bem esquematizado, 3 tipos de personagens. Os europeus, né, encabeçados pelo Gomes de Freire de Andrade, né, o capitão, o homem, o comandante que vai liderar a tropa portuguesa e espanhola para expulsar os jesuítas dos 7 povos das missões, porque é disso que se trata. A gente tem os índios que ficam ali no meio, são meio café com leite, e eu já explico um pouco sobre o papel do índio, como ele vai ser visto nessa epopeia. E por fim, os jesuítas, que eu expliquei para vocês, né, vão ser os grandes vilões dessa história, encabeçados pelo Padre Balda. Beleza? Então o Padre Balda é o grande vilão. Acontece o seguinte, gente, né? Campo de guerra, vão começar os conflitos entre índios, né, que estão dando suporte, né, dentro das missões, porque as missões eram isso, lugares, né, onde os missionários, os padres jesuítas, catequizavam, né, e segundo o texto, escravizavam os índios, ludibriavam os índios, enganavam os índios. Os portugueses estão indo lá, né, também, entre outras coisas, para botar ordem no local. Começam, né, as batalhas. A gente conhece alguns índios, né, personagens índios, que é o Cacambo, o Caitutu e o Cepete Araju. Vejam, o Cepé, inclusive, é um personagem que existiu, de fato, né? Então tem ali seu lastro na história. Cacambo vai fazer o parzinho romântico com a Lindóia, e o Caitutu é o irmão da Lindóia. Acontece o seguinte, gente, né? Entre mortos e feridos, e um dos feridos é o Cepete Araju, que vai morrer, né? O Cacambo vai ser assassinado pelo próprio Balda. E você fala assim, pô, mas o Balda não estava do lado, o índio não estava junto com o jesuíta? Sim, mas acontece que, né, era melhor para o padre Balda, né, que ele tivesse um aliado dele casado com a Lindóia. E o par romântico da Lindóia era o Cacambo. Então o que fez? Envenenou. Né? O Balda envenena o Cacambo, certo? E vai tentar fazer com que o Baldeta, né, o seu escolhido, né, o seu protegido, se case com a Lindóia. Esse é um dos momentos mais famosos desse texto, né? A morte da Lindóia. Por quê? Porque a Lindóia e o Cacambo vão simbolizar, dentro desse tipo de personagem, que é o índio, um pré-romantismo. Né? Bom, a galera aí que lembra das aulas de literatura sabe que no século XIX a gente vai usar o índio como referência ao nacionalismo, à identidade brasileira, e vai ser um índio romantizado, né? Um índio exagerado. Tá? Então aqui a gente vai ter o prenúncio disso. Né? Bom, o índio aqui vai ter esse papel heróico, e, né, a Lindóia é essa coisa da mulher também um pouco pré-romântica, né, que se não tem o seu amor correspondido, ou tem lá, como nesse caso, seu amor assassinado, ela prefere o suicídio do que qualquer outra coisa. E é isso que a gente vê, por exemplo, nesse trechinho que eu vou pedir pro Gordo editar e deixar bonitinho no ladinho para vocês aqui, ó. A morte de Lindóia. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo.
né? Caitutu é o irmão da Lindóia. Então o que aconteceu? O Cacambo já foi morto. A Lindóia vai ser obrigada a casar com o Baldeta. E ela foge para um campo. Observe que esse campo é um campo idealizado, tudo bonito, né? É uma natureza maravilhosa, completamente idealizada. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu que deixa os seus no campo. E a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Entra, enfim, na mais remota e interna parte do antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura. Curva latada de jasmim e rosa. Então, vejam, né, essa natureza tal que vai se mostrando no caminho. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Então ela está indo lá para morrer mesmo, né? E vai morrer como? Né? Vai morrer picada por uma cobra, ela se entrega, né? É um suicídio cobral o negócio aqui, ó. Lá, reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Então foi, né, foi picada no seio a Lindóia, e sim, ela vai morrer, né, a cena é quase romântica, né, o Caitutu pegando ela nos braços, né, e ela virando os olhinhos e pum, batendo as botas. Perfeito? Bom, final dessa história toda, gente. Os, né, portugueses e espanhóis, num esforço de guerra, tomam conta dos 7 povos das missões, né, dominam os índios, prendem os jesuítas e os expulsam aqui. Né, e tinha uma lei, inclusive, do Marquês de Pombal para expulsar os jesuítas aqui do Brasil e também lá de Portugal. Expulsem-se os jesuítas. Então os jesuítas vão se embora. E eles chamavam aquilo de a República dos Jesuítas, né? Vejam bem, essa é a grande questão, né? É nós, a coroa portuguesa que manda nesse lugar, né? Não tem forças paralelas, não tem pequenos núcleos de poder onde os jesuítas podem mandar. Não, quem manda aqui é o rei, certo? A força, o cetro e a coroa do rei. E os índios, no final, né? No final dessa história, os índios vão se render, né? Os índios vão observar, vão olhar e vão ser convencidos que a melhor coisa nesse momento, né, e que a melhor coisa, racionalmente falando, seria aderir, né, aos preceitos, à razão do europeu. Tá? A gente vê muito isso no Cacambo, né? O Cacambo, né, o parzinho da Lindóia, ele é um personagem que gosta de usar a diplomacia, né? Gosta de usar a razão. Né? Ele é uma mistura já desse pré-romântico, né, que é o índio que tem a bravura, a moral, o heroísmo, né, que eles querem no índio, no personagem do índio, e também tem a razão, o discernimento do europeu, né, ao seu lado, o diálogo, a inteligência e tudo mais. Perfeito? Então, é isso, gente. No final, os caras colocam fogo nos 7 povos das missões e expulsam os jesuítas, o Balda, todo mundo de lá. Gostaram? Escreve para mim, pergunta, né? Eu respondo para vocês e qualquer coisa, deixa aí os seus cumprimentos, o seu abraço. Obrigado pela paciência de vir até o final do vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até o próximo palavrão. Valeu!